Bom dia. Para mim é um privilégio participar dessa conferência com vocês, que tem um tema muito relevante, né, para os nossos dias ou para os dias atuais. Acredito que falar de missões, né, na igreja, né, é um papel, né, super importante, né, porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a vida do próprio Jesus, né, a gente encontra tanto um Deus quanto um Jesus, né, missionário. Então, assim, para mim é um privilégio compartilhar sobre missões, falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente tem feito ali no centro de São Paulo, nessa conferência Submerso. Então, eu espero que, de alguma forma, nessa manhã, Deus ele te encontre, mas também Deus ele te inspire, né, através do trabalho, através também do vídeo que vai ser transmitido, né, e da palavra de Deus. Nessa igreja, como a gente já ouviu, é uma igreja, né, missionária. Então o meu desejo é que Deus ele continue te inspirando, que Deus ele continue te inspirando, que Ele possa continuar trazendo inspiração para a sua vida, para a sua igreja, para que esse povo, neste lugar, nessa cidade, né, continue fazendo missões. Queria me apresentar antes da gente falar um pouco sobre o que a gente faz ali no centro de São Paulo, tanto eu quanto a minha esposa, mas eu estou envolvido com missões desde 2005, então já faz um tempinho já que eu estou nessa caminhada missionária. Né, conheci a minha esposa na escola de missões e em 2007 a gente decidiu casar, né, a gente decidiu ficar juntos, porque eu morava aqui no interior de São Paulo, ali na região de São José do Rio Preto, minha esposa ela é de Tocantins. E interessante que tem uma frase muito interessante quando a gente fala sobre família, quando a gente fala sobre propósito, que tem muito a ver com o que a gente passou, eu e minha esposa, ao longo da caminhada. Tem uma frase que fala que Deus ele não une pessoas, mas também Deus une propósitos. Então, quando a gente olha para a nossa vida como família, quando a gente olha para o nosso ministério, quando a gente olha para o nosso trabalho, a gente vê que Deus, ele realmente ele uniu, né, não só duas pessoas, mas Deus, ele uniu propósitos, né? Então, hoje, eu e minha esposa, a gente serve na Cracolândia, né, ali na região central de São Paulo, mas a nossa vida, ela não foi sempre assim. Ou seja, de 2007 a 2009, a gente trabalhava, a Adriana era recepcionista no posto de saúde, eu trabalhava como recepcionista de um hotel, e quando a gente estava no momento bom assim da nossa vida, né, como família, como marido e mulher, né, a gente estava bem no nosso trabalho, né, foi nesse momento que Deus ele nos chamou para fazer missões, foi nesse momento que Deus nos chamou para abrir mão de tudo, né, para servir a Ele. Interessante que às vezes a gente vai na conferência missionária, às vezes a gente vai dar aula na escola de missões, né? Aí às vezes a gente faz algum apelo aqui, né? Quem quer servir a Deus, quem quer fazer missões, né? Quem quer responder ao ID do Senhor. Aí a gente vê bastante gente lá na frente com as mãos levantadas, a gente vê pessoas quebrantadas, né? Assim falando, eu quero ir, eu quero fazer missões, né? Eu quero dedicar minha vida, né, para o reino de Deus. Mas quando Deus realmente te chama, quando realmente Deus ele fala para você abrir mão daquilo que talvez é mais importante para você, qual que é a resposta sua para o Senhor? Então foi isso que aconteceu na nossa vida. A gente tinha convicção do propósito de Deus para a gente como família, mas a gente estava no melhor momento em relação a tudo. A gente estava vivendo perto da nossa família, estava tudo organizado. E foi nesse momento que Deus ele pediu para a gente abrir mão da nossa vida, pediu para a gente abrir mão de viver perto da nossa família, pediu para a gente abrir mão dos recursos financeiros para servir a Ele. A gente não teve muita dificuldade em fazer isso,
porque a gente sabia, como eu falei, qual era o propósito de Deus, né, para a nossa família. Então foi nesse momento que a gente deixou de morar em Tocantins, foi nesse momento que a gente deixou de viver perto da nossa família, para a gente trabalhar com as pessoas que estão em vulnerabilidade social na região da Cracolândia. Então eu e minha esposa, a gente sempre trabalhou, né, com as pessoas que estão à margem da sociedade. E isso é um público que tem a ver com moradores em situação de rua, mas também com garotas de programa, travestis e crianças em vulnerabilidade social. Então a gente entendeu qual era o propósito de Deus para a nossa vida. A gente entendeu que o propósito de Deus para nós como família, e aí se eu falo da minha vida, da nossa família, não era só ganhar dinheiro. O propósito de Deus para a nossa vida não era só viver trabalhando de segunda a sábado e indo para a igreja de domingo. A gente entendeu de Deus, a gente entendeu do Senhor que o propósito dele para a nossa vida era se doar pelas pessoas, e se doar pelos excluídos, se doar pelos marginalizados, acolher na nossa própria casa aquelas pessoas que às vezes a sociedade exclui, acolher na nossa própria casa aquelas pessoas que a sociedade marginaliza. Então às vezes as pessoas falam, olha, o trabalho que você desenvolve, né, é uma loucura. Por isso que saiu um livro, né, por isso que eu escrevi um livro, e o tema é justamente esse: é loucura ou é vocação? Algumas pessoas leram o livro e falaram, olha, eu acredito que esse trabalho que você desenvolve, né, é loucura. Tem um pouco de loucura nisso aí. Né, não pode ser normal para levar 15 pessoas que saiu da rua para dentro de casa com esposa e com filho. Outras pessoas leram o livro e falaram assim, não, isso aí tem que ser vocação, porque se você não for vocacionado para fazer isso, você não faz. Outras pessoas já falaram assim, não, isso aí tem um pouco de loucura e um pouco de vocação. Então o nosso livro, ele fala um pouquinho da nossa história, né, como missões. Então em 2009, desde 2009, a gente está período integral, né, servindo no campo missionário. Atualmente, eu sou presidente da Missão Sena, e a minha esposa, ela é coordenadora na creche Esperança. Ou seja, hoje a gente trabalha numa instituição onde a gente tem como base 4 pilares. A missão na qual trabalhamos, ela trabalha com prevenção, trabalha com resgate, restauração e reintegração social. Na parte da prevenção, a gente tem uma creche ali no centro de São Paulo, onde a gente acolhe as crianças das famílias que estão em ocupação, que estão em cortiço, que estão em invasão. As crianças ficam na creche conosco, período integral, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Ainda falando da parte da prevenção, na Missão Sena a gente tem uma escolinha de futebol para as crianças de 10 a 18 anos. Entendemos que nessa faixa etária de idade, né, o crime alicia essas crianças. Então a gente usa o futebol, né, como uma abordagem evangelística, né, para a pregação do Evangelho. Também temos ali durante a semana um ateliê para os profissionais do sexo e visitamos, né, os travestis nas suas casas e também fazemos acolhimento quando eles estão no hospital, quando, né, eles precisam de algum alimento, né? A gente está ali no centro de São Paulo para dar um suporte para essas pessoas. Estamos no centro de São Paulo para ser luz, né, para essas pessoas, para ser luz naquele bairro. Né? Essa é a ideia da Missão Sena. E toda terça-feira nós temos um trabalho com a população em situação de rua. Então vai uma igreja cozinhar para o pessoal, aquela comida deliciosa, e a gente tem um louvor, temos palavra. Depois a gente serve alimentação, tem banho, roupa. E qual é o nosso intuito? Nosso intuito é só fazer um assistencialismo? Não. A Missão Sena, ela não está ali só para fazer um assistencialismo. O maior objetivo da Missão Sena é transmitir a palavra de Deus, é transmitir o Evangelho para as pessoas que estão à margem da sociedade. A gente acredita que é o Evangelho que pode mudar a vida das pessoas.
É o evangelho que pode mudar a situação. É o evangelho que pode mudar realidades. Então é nisso que nós acreditamos, na pregação do evangelho. Então quando a pessoa ela quer sair da rua, quando a pessoa ela cansou daquela vida de drogadição, né, de marginalidade, de criminalidade, quando ela nos procura, a gente tem uma comunidade terapêutica que fica em Juquitiba. Eles passam por um processo de desintoxicação. 9 meses. Não só desintoxicando, mas tendo também um contato com a palavra de Deus. Já teve muitas pessoas ao longo desses 36 anos de organização que teve a vida resgatada. Já teve muita gente que passou por esse processo, que se converteu, que se batizou, que tem família, que voltou para a família de origem. Mas quando a pessoa não tem família, ou quando a pessoa tem família, mas não dá para voltar para o ambiente familiar, aí a gente recebe essas pessoas na nossa casa. Sabe por quê, pessoal? Não tem como a gente sair para a rua, não tem como a gente falar de Jesus para alguém, aí o cara se converte, ele se torna nosso irmão em Cristo, aí eu falo para o cara, olha, você continua na rua. Você entende que é contraditório? Se o cara se converteu, agora ele faz parte da nossa família da fé. Então ele tem que ser incluído, né, ou na nossa igreja, ou em algum local. E como família nós decidimos incluir essas pessoas na rotina e na vida da nossa família. Nessa etapa de reinserção social, ou nessa etapa de reintegração social, na qual chamamos, ali na Missão Sena, as pessoas chegam depois dos 9 meses, elas aprendem a primeiramente viver em família. Segundo, elas são obrigadas a voltar a estudar, ela volta aos estudos. Depois a gente tem a ideia de empregabilidade. Então a gente tem parceria com alguns empresários que facilita o retorno dessas pessoas no mercado de trabalho. E o nosso maior sonho é que eles saiam dali com uma formação, né, com uma qualificação. Então esse é um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido ali no centro de São Paulo. Então antes de passar um vídeo, eu queria que vocês guardassem essa frase no coração de vocês. Pão sem palavra é assistencialismo, mas palavra sem pão é religiosidade. Você une a palavra e o pão, é evangelho de Jesus. Podem soltar o vídeo aí para a gente ver. Isso é um pouco do que temos feito ali no centro de São Paulo.
Mas agora eu gostaria que a gente abrisse a palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 26. A gente vai meditar aqui do 26 ao 39, é uma palavra bem conhecida. Fala assim a palavra de Deus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos dos cemitérios. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado os espíritos maus sair dele. Esse espírito o havia carregado muitas vezes, e as pessoas chegaram até o amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e os demônios o levavam para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandassem para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele os deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que os atiraram ao morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viu o homem em quem havia saído os demônios, e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Os que haviam visto tudo isso, contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus. Eu queria que vocês pensassem na fala desse cara que está em perfeito juízo agora, depois de ter um encontro com Jesus. Ele fala assim: ó mestre, deixa-me ir com o Senhor. Mas Jesus mandou ele embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez a você. Então o homem foi pela cidade contando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Vamos orar para a gente compartilhar a palavra de Deus? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Senhor, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Senhor, que seja o teu Espírito, Deus, a ministrar o teu querer desse lugar, Pai. Deus, nós sabemos que essa igreja é uma igreja missionária. E eu te peço então que o Senhor continue inspirando, Deus, essa igreja a continuar sendo relevante nessa cidade. A continuar, Deus, sendo relevante, em outras cidades. A continuar sendo relevante até mesmo em outros estados e países, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, essa é uma história muito conhecida da igreja. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê algumas pregações sobre a transformação que Deus fez nesse homem, que era carregado por demônios, esse homem que vivia uma vida até mesmo perturbada. Então a maioria das mensagens, quando a gente olha para esse texto, ele fala e ele frisa sobre a transformação desse homem que teve um encontro com Jesus. Mas se você olhar um pouquinho para o contexto aqui, logo em cima, a gente vai ver aqui
Jesus, ele acalmando, né, a tempestade. Jesus, ele não só acalma a tempestade, mas ele também ensina uma lição de fé para os discípulos. E depois, ele chama esses próprios discípulos para uma missão. E a missão era onde? Era numa cidade que chamava Gadara, ou Gerasa, as cidades dos Gerazenos. Então é isso que acontece um pouco antes, nesse pano de fundo, né? Os discípulos, Jesus, eles sobrevivem diante de uma tempestade, né? E de repente Jesus, ele olha, né, para aqueles que estavam caminhando contigo e ele fala: olha, agora eu tenho uma missão para vocês, né? E a missão que eu tenho para vocês, né, é em Gerasa. E aí eu coloquei algumas coisas aqui importantes para a gente pensar sobre essa terra, a terra dos Gerazenos. Primeiro, ela era vista como uma cidade maldita, né? Era uma cidade onde a sua economia ela estava firmada nos porcos. E os porcos eram um animal naquela época, né, maldito, né, para os judeus. Naquela terra, né, os religiosos talvez jamais iriam à procura de um endemoniado. Talvez a gente não encontraria, né, um religioso, né, indo em direção a esse endemoniado, indo em essa direção que tanto perturbava, né, a vida das pessoas, né? E Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua, né, inteligência, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão com os discípulos, né, chama eles para ir atrás de um homem, né, que vivia perturbando, né, uma cidade, que vivia perturbando, né, a vida das pessoas. E é nessa perspectiva que eu quero caminhar com vocês nessa manhã, porque o tema aqui hoje mencionado é a urgência da missão na cidade. E aí quando a gente olha para Deus, a gente vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ou seja, porque Deus nos amou, porque Deus Ele me amou, porque Deus Ele te amou, Ele deu aquele que Ele tinha de melhor. Ou seja, Ele deu Jesus para cumprir a sua missão. Jesus, por sua vez, Ele também entendeu a sua missão. Ele entendeu o seu propósito aqui na terra. Ele sabia o que Ele tinha que fazer nos 3 anos que Ele iria viver com os discípulos. E Ele decide, pela sua missão, dar a sua própria vida. Mas Ele não deu a sua própria vida só por nós que estamos aqui, reunidos nessa manhã, nessa conferência Submerso. Jesus, Ele deu a sua vida pelas pessoas que estão em situação de rua. Jesus, Ele deu a sua vida pelas pessoas que estão se prostituindo no centro de São Paulo. Jesus, Ele deu a sua vida, né, pelos travestis. Jesus deu a sua vida pelas crianças que estão em vulnerabilidade social. Ou seja, Jesus, Ele sabia que a sua missão era para todos. E Ele quis mostrar isso para os seus discípulos. Ainda que os religiosos não vão atrás desse homem, ainda que os religiosos não vão em Gadara, né, eu quero mostrar para vocês a importância de você amar o indiferente. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Olha, vocês precisam entender a importância de amar os diferentes de vocês. E aí, imagina que o coração dos discípulos, imagina a reação dos discípulos. Um cenário bem assustador para esses caras que caminhou com Jesus. Fique imaginando a reação deles quando o mestre os chama para ir a Gerasa. Você já se perguntou como que esses discípulos devem ter reagido nesse momento? Porque eles tinham quase morrido um pouco antes. Ou seja, será que Jesus ele não está meio doido da cabeça? Né, a gente quase sofreu um naufrágio, Jesus nos chama para ir para Gerasa, Jesus nos chama para desenvolver uma missão, como assim? Então eu fiquei me perguntando, se eu tivesse ali nos lugares dos discípulos, talvez alguns questionamentos iria partir no meu coração. E aí eu coloquei algumas coisas aqui, que os discípulos podem ter pensado: mestre, o que vamos fazer naquela cidade? Nenhum religioso quer ir para lá, ainda mais atrás de um endemoniado. Talvez a gente não sabe, mas às vezes os discípulos podem ter falado isso para Jesus. Outra coisa que os discípulos talvez podem ter compartilhado com Jesus é: mestre, a cidade não tem nenhum atrativo.
Você vai fazer o que lá? Era como se eu convidasse a igreja, ou era como se eu convidasse esse povo, né, para ir na Cracolândia. Eu já ouvi muita gente falando isso para mim e para minha esposa. Mas fazer o que na Cracolândia? Eu já ouvi pessoas da igreja falando, vocês moram ali na região central de São Paulo, né, vocês passam todo dia para ir para a missão, no meio do fluxo, a Adriana para ir para a creche. Sabe, a gente faz isso porque, como eu disse, a gente entendeu qual era o propósito de Deus. Mas talvez esse era o questionamento dos discípulos. Mestre, você vai fazer o que lá? Outra coisa que eu coloquei aqui, que talvez foi algo que entrou no coração dos discípulos, o Senhor vai para Gerasa, mas o Senhor não vai receber nenhuma fama. O Senhor não vai receber nenhum poder. O Senhor não vai receber nenhum sucesso. O Senhor não vai receber like, mestre. Né? Você quer fazer o que lá em Gerasa? E aí eu olho para a vida de Jesus. Quando eu olho para a biografia do mestre, eu vejo Jesus indo contra o que a sociedade espera. Quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê um Evangelho onde você tem que morrer para que outros vivam. Esse é o Evangelho que a gente acredita. Jesus morreu para que a gente tivesse vida. Então esse é o Evangelho verdadeiro. Mas hoje, quando a gente olha para a palavra de Deus, né, eu não quero abrir mão do meu trabalho, eu não quero às vezes abrir mão do meu conforto, quanto mais morrer. Quando a gente olha também para a vida de Jesus, a gente entende, a gente percebe alguém que serviu as pessoas e que serviu até a morte. Outra coisa que a gente encontra quando a gente olha para a biografia de Cristo é o fato dele deixar claro para a gente que o primeiro é aquele que serve. Esse é o Evangelho verdadeiro. E quando eu olho para a palavra de Deus, assim, quando eu olho para o mundo, eu vejo que esse Evangelho, pessoal, ele está muito distante de nós. Ele está muito distante da nossa realidade. Mas se nós somos discípulos de Jesus, se nós queremos seguir o exemplo do Mestre, é por esse caminho que a gente tem que trilhar. Não tem como eu fazer missões se eu não abrir mão. Não tem como eu fazer missões, né, se eu não sair do meu conforto. Não tem como eu fazer missões, né, se eu não me ter compaixão no meu coração, não ter amor, né, no meu coração pelo próximo. Eu acredito que era isso que Jesus estava ensinando nessa história, onde envolve o gadareno, onde envolve os discípulos e onde envolve o próprio Cristo. Era como se Jesus estivesse falando para os discípulos, olha, eu quero desconstruir na cabeça de vocês tudo aquilo que vocês pensam sobre missões. Vocês querem fazer missões, então vocês vão andar comigo. Vocês querem fazer missões, então vocês vão caminhar comigo esses 3 anos. E mesmo assim, a gente vê um Pedro que sabia o que ele tinha que fazer. Olha que interessante. Quando Jesus encontra Pedro ele estava pescando, e Jesus fala assim, olha Pedro, né, eu não quero mais que você pesque. Não quero que você mais viva da pesca, não quero que você mais pesque peixe. Eu quero que você agora, né, seja bênção na vida das pessoas, seja pescador de homens. Quando você olha também para a biografia de Pedro, você percebe que lá na frente, quando Jesus ele morre, o que Pedro faz? Pedro ele volta a pescar. Ou seja, a ordem era clara, era para ele ser pescador de homens, ele sabia quem tinha dado a ordem, e sabia muito bem o que tinha que fazer. Mas quando Jesus ele morre, ele decide voltar a pescar. Graças à misericórdia, à graça e à compaixão de Jesus, que ele encontra Pedro de novo, e ele fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. A gente conhece esse relato, pela 3 vezes Jesus faz essa pergunta e Pedro fala, Senhor, eu te amo. Aí Jesus ele fala assim, olha, então volta para sentar em minhas ovelhas. Em outra palavra, Jesus estava falando assim para Pedro, volte a fazer aquilo que você deixou de fazer algum dia. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu coração.
Eu não sei qual é seu dom, eu não sei qual é a sua vocação, eu não sei qual é seu talento. Eu não sei se você começou a desenvolver algum ministério ao longo da sua caminhada e por algum motivo você abandonou a missão de Jesus. Talvez você saiba o que você tem que fazer, talvez você saiba qual é o propósito de Deus, já que essa igreja é missionária, então com certeza você já descobriu o que você tem que fazer, tanto aqui dentro quanto lá fora. Mas eu não sei se aconteceu alguma coisa e você deixou de servir a Deus. Ou aqui na parte interna ou na parte externa. E hoje a palavra de Jesus para você nessa manhã é: se você deixou de fazer aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, volte a desenvolvê-lo. A gente só vai encontrar prazer na nossa vida quando a gente começar a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Aí eu queria deixar aqui, rapidinho, 20 lições para a gente colocar em prática. Não, brincadeira, pessoal. Eu queria deixar algumas lições aqui para a gente colocar em prática no nosso dia sobre essa conferência, sobre esse tema, sobre missões urbanas, sobre a urgência de fazer missões na cidade. Então eu queria deixar algumas lições, e depois eu tenho no final também, eu vou passar um vídeo para vocês verem como funciona a nossa creche, a gente ora e eu passo para o Léo, tá bom? Mas já estou encerrando aqui a minha mensagem. Mas a primeira coisa que eu queria pensar com vocês aqui é que passar para outra margem tem uma implicação missiológica. E a implicação missiológica aqui é em busca do outro. Você acha que os discípulos entenderam? Quando Jesus falou assim: olha, vamos passar para o outro lado da margem? Não entendeu foi nada. Mas quando a gente olha nas entrelinhas, ou como eu disse aqui, a implicação missiológica era Jesus falando assim: olha, discípulos, a gente está indo em busca de alguém que precisa de ajuda. Era isso. Era essa a intenção de Jesus. Jesus, ele sempre foi intencional. Tudo que Jesus fazia tinha uma intenção. Mas parece que os discípulos não entenderam a intenção missiológica do Cristo. Então essa é a primeira lição que eu queria que a gente pensasse. Que passar por outra margem tem uma implicação missiológica, ir em busca do outro, ir em busca do perdido, ir em busca do necessitado. A segunda lição que eu coloquei aqui é que os desafios e as situações da vida nos impedem de enxergar a nossa missão. Então, uma palavra para nós nessa manhã é: não ignore a sua vocação. Eu sei que no dia a dia, no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, às vezes a gente enfrenta problemas dentro da nossa própria família, e tudo isso pode nos impedir de fazer missões. Sabe aquele negócio: eu faço depois, eu faço quando eu estiver estabilizado, eu vou fazer missões quando eu ganhar uma promoção na minha empresa, ou às vezes não, eu vou fazer missões quando a minha família melhorar, ou quando alguém que eu amo sair dessa doença. Parece que às vezes a gente coloca desculpa para fazer missões por conta das situações que a gente vive no nosso dia a dia. Pessoal, se a gente fosse colocar a dificuldade da nossa vida, talvez a gente não estaria na Cracolândia, talvez a gente não estaria abençoando as pessoas. Porque no decorrer da nossa caminhada, como eu disse para vocês, a gente está envolvido com missões desde 2005, integral desde 2009, na Missão Sena faz 10 anos. Em todos esses anos, a gente passou por algumas dificuldades como missionário, mas nada nos impediu de exercer a vocação que Deus nos deu. Então não deixe as dificuldades, não deixe os problemas impedir de você exercer a sua vocação. Jesus passou por dificuldade, os discípulos passaram por dificuldades, inclusive a gente viu antes deles irem para Gerasa, deles irem para Gadara. Então não ignore a sua vocação, independente daquilo que você está vivendo ou está passando. Outra coisa que eu queria deixar aqui, outra lição, e aí a gente já vai para o final aqui, é que Cristo nos ensina que a restauração de uma pessoa vale muito mais do que qualquer negócio financeiro. Você viu na história?
Jesus expulsou o demônio desse homem. Ele estava em perfeito juízo, aos pés de Jesus. E de repente as pessoas vendo o que aconteceu, né, vendo o que tinha acontecido, né, eles falam para Jesus fazer o quê? Ir embora daquela cidade. Era como se as pessoas não entendessem que pessoas são mais importantes do que coisas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Jesus indo em direção a pessoas e não indo em direção às coisas. Jesus, ele nos dá coisas para a gente abençoar as pessoas. Jesus, ele nos dá coisas para a gente abençoar as pessoas. Jesus, ele te deu uma profissão para abençoar as pessoas. Jesus te deu uma formação para abençoar as pessoas, tanto aqui dentro quanto lá fora. Então, pessoas são mais importantes do que coisas. A última lição que eu deixo aqui é que Cristo nos ensina, o anúncio do Evangelho, ele começa com a transformação individual. Perceba que no final aqui dessa história, ou no final desse encontro de Jesus com o gadareno, né, ele tinha sofrido essa transformação. Parece que ele entendeu o Evangelho. E por que para mim ele entendeu o Evangelho? Porque quando ele tem essa transformação, logo ele vai até Jesus e ele fala assim: mestre, deixa eu ir contigo, deixa eu ir com o Senhor. Percebe o desejo desse cara de fazer missões, o desejo desse cara de abençoar as pessoas. Para mim isso aqui é um relato de alguém que realmente entendeu, né, o que é o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Alguém que tem a transformação interna, deseja levar essa transformação para o outro. Então não tem como, pessoal, eu ter essa transformação na minha vida e não querer levar essa transformação para outra pessoa. Não querer levar essa transformação para o meu ambiente de trabalho, levar essa transformação para a minha faculdade. E aí esse cara fala assim: mestre, agora eu vou ir contigo, agora eu vou caminhar com o Senhor. E aí Jesus, ele fala assim: não, você não vai comigo, você não vai andar comigo. A sua missão não é andar junto comigo e com os discípulos. A sua missão é voltar para a sua casa. A sua missão é voltar para o seu lar. Às vezes quando a gente fala de missões, às vezes a gente pensa muito em missões transcultural. E a gente precisa fazer missões, né, do outro lado do mundo. A gente precisa, né, estar na Índia, a gente precisa estar na África, a gente precisa estar onde tem uma necessidade. Mas a gente está esquecendo, pessoal, que um dos nossos maiores campos missionários hoje é a nossa família. Quando você brinca com o seu filho, você está fazendo missões. Quando você leva o seu filho para a escola, você está fazendo missões. Quando você sai com a sua esposa, você está fazendo missões. Parece que a gente não tem mais essa consciência que quando eu cuido da minha família, quando eu cuido dos meus, eu também estou exercendo a minha missão, eu também estou exercendo a minha vocação. Então hoje o nosso maior campo missionário, talvez ele não está do outro lado do mundo, ou talvez ele não está do outro lado da rua. Hoje talvez o nosso maior campo missionário, ele está dentro da nossa casa. Então, para concluir aqui, aí depois a gente pode encerrar com o vídeo da creche, é que somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, temos que se preocupar com o que ele se preocupou. E ele deixou bem claro nessa história que ele não se preocupa com coisas, mas ele se preocupa com pessoas. Com pessoas que vivem na cidade, mas também com pessoas que vivem na rua. Então essa era a palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Queria soltar o vídeo da creche, que é bem curtinho, e depois queria orar para a gente encerrar. Atividade, eu gosto de comer, gosto de todos os professores e gosto do jardim. Gosto da escola e brincar com amigos e a comida da tia Márcia é gostosa. Eu gosto, sabe o que fazer? Brincar, eu gosto de se divertir, gosto de todo mundo, gosto de brincar, gosto de dormir, gosto de fazer
E diante de tudo que eu compartilhei aqui nessa manhã, eu queria que você guardasse uma frase no seu coração sobre missões, que eu aprendi ao longo dos anos. E isso faz parte da nossa vida. Missões, ele não pode ser um evento. Missões, ele tem que ser o nosso estilo de vida. Tá bom? Vamos orar? Queria que vocês se colocassem de em pé, ou também pode ficar sentado, do jeito que vocês já fazem aqui na igreja. Mas eu queria orar e depois passar para o Léo. Eu espero que de alguma forma, né, a nossa reflexão, a palavra de Deus e esses vídeos possam inspirar essa igreja, né, cada vez mais. Tá bom? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Pai, muito obrigado porque essa igreja é uma igreja missionária. Muito obrigado, Deus, porque com certeza essa igreja ama as pessoas, ama a cidade. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor levante mais pessoas aqui para exercer a sua vocação, para exercer os seus dons, para colocar os seus talentos em prática. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa conferência, Deus, seja um período de despertamento. Né, que essa conferência, Pai, seja, né, um momento do Senhor falar não só na coletividade, mas também que o Senhor possa falar, Deus, com cada pessoa na sua individualidade, né, no seu particular, ó Deus. Então, te agradecemos, Deus, por essa manhã e que o Teu Espírito possa continuar falando, Deus, transmitindo e inspirando, Deus, para cada pessoa que está aqui nessa conferência na parte da manhã. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Pessoal, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.